Oi, gente. Essa é a nossa segunda aula aí desse tema de questões agrárias. Então, a gente vai encerrar esse assunto falando um pouco sobre questões fundiárias. Então, começando a entender o que é esse termo, né? Fundiário, ela se refere diretamente a questões no tocante aos terrenos, às áreas agrícolas, né? Então, é exatamente isso que a gente vai falar hoje um pouco, sobre essas áreas, esses terrenos que a gente tem, focado, é claro, principalmente na questão brasileira. Bem, então a gente vai começar falando um pouco sobre a estrutura fundiária do Brasil, que seria exatamente o quê? Como essas terras agrárias que a gente possui, que são muito extensas, elas estão organizadas ali em um determinado espaço. Isso significa a gente analisar exatamente o quê? Quem seriam, então, esses donos realmente desses terrenos agrícolas que a gente tem aqui no Brasil, como que eles estão distribuídos. Então, a maioria desses terrenos estão na mão de muitas pessoas, estão na mão de poucas pessoas. Qual que é o tamanho desses terrenos? São terrenos grandes, são terrenos pequenos? É tudo isso que a gente vai acabar analisando quando a gente olha para a estrutura fundiária de um país. E, é claro, também a questão da concentração de terras. Então, a gente tem no país uma concentração de terras, então poucas pessoas com muitas terras, a maior parte delas, ou não? Ou é tudo bem distribuído? É isso que a gente vai ver agora no caso brasileiro. E, como a gente sabe, o caso brasileiro ele é muito marcado exatamente pela concentração muito alta de terras. Então, o que significa isso? Dizer que as terras são muito concentradas. Temos poucas pessoas com uma grande área de terras, então, com a maior parte do território na mão ali de poucas pessoas, em grandes latifundiários. Lembra que eu falei na aula passada de latifúndios? Então, os latifúndios são exatamente essas grandes propriedades rurais, e os donos dos latifúndios são os latifundiários, né? Ao mesmo tempo, a gente tem muitos pequenos agricultores que sobrevivem apenas com propriedades muito pequenas ou de tamanho médio, né? E é claro que todos esses problemas da gente ter muitos latifundiários e muita gente com propriedades muito pequenas, e além disso, muita gente que nem propriedade tem, então que é um trabalhador rural, mas ele mesmo não tem a sua própria terra, ele trabalha na terra dos outros, todos esses conflitos acabam gerando, muitas vezes, disputas ali por terras, inclusive até, em alguns casos mais extremos desses conflitos, podem gerar ameaças de morte, ou até morte mesmo, violência. Então, é um problema muito grande que a gente tem aqui no espaço agrário brasileiro, né? Bem, e essa tabela, ela ilustra bem esse problema que a gente tem aqui da concentração de terras. Então, dê uma olhada aqui, ó. Se a gente dividir todos esses imóveis, né, essas propriedades rurais no Brasil, a partir do seu tamanho aqui, então, utilizando o critério por hectares, né? Uma medida ali aproximadamente do tamanho de um campo de futebol, cada hectare, daria 10 mil metros quadrados. Então, utilizando isso como unidade de medida aqui, ó. Então, pegando as propriedades menores, que tem menos de 10 hectares ali, a gente vê que a maioria dos proprietários de terras aqui no Brasil, eles estão nessa categoria, né? Você vê que quase metade das propriedades, elas têm menos de 10 hectares. Mas, em relação à área ocupada do espaço disponível, né, rural no Brasil, isso equivale a apenas 2% das terras. Então, repare que a gente tem muita gente ocupando área do espaço agrário muito reduzida. Uma área muito reduzida para muita gente. Aí, é claro, a gente tem aqui os valores intermediários, e chama atenção principalmente o valor das grandes propriedades, que são as maiores que a gente tem, que são acima de 1.000 hectares, mais de 1.000 campos de futebol, sendo que possuem o mesmo dono, né? Um fazendeiro só, um latifundiário é dono de tudo aquilo. Então, reparem, essas propriedades ali, que equivalem a menos de 1%, então, menos de 1%, pouco menos de 1% ali dos proprietários, né? Mais ou menos, ocupa quase a metade, ó, 45%, quase a metade da área total disponível agrária no Brasil está concentrada na mão de um pouco menos de 1% dos indivíduos. Então, vocês reparem como que é uma diferença enorme. A gente tem aqui, ó, muitas propriedades para pouca gente, para pouca área, ao mesmo tempo, pouca gente para muita área. Então, são grandes fazendeiros, né, que são donos dessas propriedades aqui, desse 1% que vocês estão vendo. Então, a gente vê que realmente existe esse problema, né? Ele é bem ilustrado aí nesses dados. E é claro que todo esse cenário de conflitos ali por terra, eles vão ter algumas personagens, algumas figuras ali que são muito relevantes e que é importante a gente saber o que eles significam, né? Depois a gente for ler uma notícia a respeito disso, sobre conflitos de terras, e eventualmente esses termos podem aparecer, né?
Então, latifundiários, eu expliquei para vocês, que são esses fazendeiros, donos de terra, né? Donos de latifúndios, certo? A gente também tem outros termos importantes, ó. O grileiro, eu já cheguei a falar para vocês em aulas anteriores sobre o processo de grilagem. Então, lembrem lá, o grileiro, né, essa pessoa que vai realizar a grilagem, o que ele costuma fazer? Tem uma terra ali, que pode ser uma terra já desmatada ou não. Muitas vezes eles utilizam até terras que ainda não foram desmatadas, então, matas nativas, vão lá e querem ocupar aquela área. Então, eles vão lá, desmatam toda aquela área, muitas vezes podendo até utilizar queimados, ou só desmatando e, assim, vendendo aquela madeira, eventualmente. E aí, eles podem, eventualmente, apenas colocar ali algum boi, ou fazer algo ali naquela terra, apenas para realmente colocá-la em prática e assim gerar alguma renda ali naquela terra, que foi, é claro, tomada de forma ilegal, porque muitas vezes aquela terra, na verdade, pertencia ao Estado, né? Uma terra governamental, uma terra pública, e que foi tomada realmente por essa pessoa. E aí, depois de um tempo, muitas vezes depois de alguns anos, esse grileiro, ele simplesmente falsifica um documento, muitas vezes até com a ajuda do pessoal do cartório, né? Você paga um suborno para a pessoa do cartório, muitas vezes, para assim você realmente dar um golpe e dizer que a terra, na verdade, ou sempre foi sua, então você apresenta um documento falso ali, falando, essa terra é minha, só estou regularizando essa terra que sempre foi minha, para assim realmente você enganar, né, o governo ali para dizer que a terra sempre foi sua, né? Então essa é uma estratégia que muitas vezes eles utilizam. E assim transforma uma terra que era pública em uma terra privada, né? Então assim, ao mesmo tempo que ele ganhou dinheiro ali desmatando aquela área, vendendo aquela madeira e explorando a terra, ele agora virou dono da terra, né? Então ele pode vendê-la também e assim ganhar mais dinheiro ainda. Então é uma forma ali de ganhar dinheiro fácil, né? Esse processo de grilagem. E o nome, né? Grilagem, por que grilagem? Grileiro, que tem a ver com grilo, né? É porque principalmente antigamente, esse pessoal que fazia grilagem, eles acabavam pegando papéis ali, que seriam esses documentos falsos, que eles vão apresentar no cartório, e colocavam dentro de gavetas com grilos, né? Aí aqueles grilos ali acabavam deixando um aspecto mais envelhecido no papel, sabe? Mais amarelado. E assim isso ajudaria, né, a aplicar esse golpe, já porque você vendo ali um documento envelhecido, parece que realmente, né, você já era dono daquela terra há muito tempo, né? Olha o papel ali envelhecido. Então, realmente, deve ser verdade que eu já era dono, né? É uma forma ali de tornar a farsa um pouco mais bonita, né? Bem, e outra figura importante é a do posseiro. É importante não confundir um posseiro com o grileiro. Que enquanto o grileiro tem toda essa artimanha que eu expliquei para vocês de falsificação de documentos, o posseiro é um pouco diferente. Ele simplesmente tem uma terra, que pode ser realmente, talvez, até uma terra pública também, em alguns casos, ou uma terra improdutiva também, de algum fazendeiro. A gente tem muito isso no Brasil, de fazendeiros que simplesmente deixam a terra ali abandonada. Aí, esse posseiro, ele vai lá e ocupa essa terra. Então, ele entra ali naquela terra que estava desocupada, que eventualmente tinha um dono, mas está desocupada, ele não está fazendo nada com aquela terra, e assim ele começa a utilizar aquela terra para o sustento da sua família, normalmente, né? Ou existem alguns casos também de poceiros, né? Porque, óbvio, é um grupo heterogêneo. Então, muitos deles, principalmente no ambiente rural, têm esse objetivo, de ocupar aquela terra e fazer uma atividade agrícola ali para o seu próprio sustento. Em alguns casos, a gente tem simplesmente pessoas ocupando as terras ali para construir ou fazer o que ele quiser. Também, claro, é bem variável ali essa figura do poceiro, né? Mas o caso mais comum é esse. Está simplesmente buscando ali uma agricultura tradicional, né? Se praticar naquele local. Outras duas figuras aqui importantes são a do gato, ou agenciador, em que basicamente a sua função é ali de contratar trabalhadores, principalmente para esses grandes latifundiários. Então, eles muitas vezes acabam ludibriando as pessoas, né? Então, chegando ali para pessoas muitas vezes humildes e fazendo promessa ali, olha, eu tenho um emprego para vocês, uma fazenda ali, né, do meu chefe, e lá você vai conseguir ter um bom emprego, não sei o quê. Você faz um monte de promessas para, muitas vezes, os peões, que são exatamente esses trabalhadores braçais aí que vão ser recrutados por esse gato. E assim, caso esse peão ele se convença, a partir desse gato ali, de buscar essas melhores oportunidades, né, de trabalho, eles muitas vezes vão para essas fazendas e lá eles muitas vezes acabam virando muitas vezes
trabalhadores escravos, né? Um trabalho análogo à escravidão. Muitas vezes uma escravidão até por dívida, né? A gente vai falar um pouco mais para frente para vocês disso também. Então, é um fenômeno muito comum ainda, essa questão da escravidão, tá? Principalmente desses trabalhadores mais humildes. Bem, e falando de trabalhadores, a gente também tem duas figuras aí bem importantes que a gente pode dividir, esses trabalhadores do campo, desse ambiente rural, que são os assalariados permanentes. Então, o nome já ajuda, né? Permanentes, exatamente porque são trabalhadores contratados. E assim, eles têm registro em carteira, eles têm carteira assinada, e, consequentemente, eles têm mais direitos trabalhistas ali garantidos, e assim tem uma estabilidade um pouco maior, né, no seu emprego ali, né? Tem um emprego realmente fixo e garantido. Então, esse é um tipo. E o outro é o assalariado temporário, que também é muito chamado popularmente ali de boia fria. E o que seria, então, o boia fria, né? É um trabalhador temporário, como o nome já sugere, porque ele é contratado apenas em períodos sazonais. Então, principalmente no período de colheita, isso é muito comum em canaviais, né? A gente vê muito isso no Nordeste, essa presença do boia fria, por exemplo. Não apenas, mas lá é muito forte. E que no período de colheita, esses trabalhadores, os fazendeiros, eles contratam os boias frias para eles realmente fazerem esse trabalho manual de colheita da cana. E no resto do ano, em que não tem colheita, né, no período de entre safra ali, não no período de safra, que é o período de colheita, simplesmente esses trabalhadores vão fazer outras atividades. Muitas vezes, muitos deles trabalham realmente com agricultura de subsistência também, né? Isso também é comum. Bem, então, detalhando aí um pouco mais sobre como que é realmente esse conflito de terra, né? A gente viu, então, as principais personagens desses conflitos, mas vamos entender por que ele existe, então, né? Bem, é claro, o principal motivo de existir um conflito ali de terra é o conflito de interesses, já que a gente tem ali diferentes personagens com interesses distintos. Então, a gente tem muitos esses conflitos ali entre os latifundiários, esses grandes proprietários de terras, e muitos trabalhadores rurais, porque muitos deles, muitas vezes, nem têm a posse da terra, muitas vezes não realmente têm boas condições de trabalho, então a gente tem ali muitos problemas assim relacionados. E também um outro conflito muito marcante no ambiente rural é o conflito entre poceiros e grileiros, que muitas vezes nesse conflito entre poceiros e grileiros também envolve os indígenas, tá? Então, muitas vezes, tanto poceiros quanto grileiros, às vezes, eventualmente, eles acabam ocupando ali espaços que fazem parte de comunidades indígenas, né? Então, a gente acaba tendo um conflito ali envolvendo essas três personagens ali. E, é claro, como a questão do poceiro ali, ele simplesmente quer ocupar aquela terra ali, muitas vezes com o objetivo de fazer uma agricultura de subsistência, enquanto o grileiro quer ocupar aquela terra para poder ganhar dinheiro, né? Esse principal, um oportunista, o grileiro, acaba esses conflitos, né? Todo mundo ali interessado na mesma terra, acaba gerando muitas vezes questões de violência, então mortes mesmo de um lado para o outro, em casos mais graves, ou apenas realmente ameaças de morte, então uma violência ali realmente explícita. Em alguns casos, até expulsões da terra. Então, pode muitas vezes acontecer de ter um poceiro, por exemplo, ele ocupa uma determinada área, mas o grileiro vai lá e falsifica um documento no cartório dizendo que aquela área é dele, em que está ocupado por um poceiro, e assim o poceiro ali que ocupou aquela área vai ter que ser expulso daquela área, exatamente porque agora aquela terra oficialmente, né, registrada seria desse grileiro aí, desse oportunista, né? Então esse é um fenômeno também que acontece muito. E existem duas regiões aí que a gente pode destacar nesses conflitos de terra aqui no Brasil. Então a gente destaca ali essa região que a gente chama de Bico do Papagaio, tá? Que fica aqui bem ao norte do Tocantins, ó, como vocês reparam, faz fronteira ali com o Pará e com o estado do Maranhão. É uma região que tem muitos conflitos ali de terras. E também a região ali mais ao sul do Pará, que a gente chama de Terra do Meio, tá? São duas regiões ali de destaque. Eu coloquei para vocês, né? É muito comum a gente ver na TV aí dizendo o agro é pop, mas eu coloquei essa charge aqui que faz uma crítica um pouco a essa frase de o agro é pop, dizendo ali, né? O pop não poupa ninguém. Exatamente porque, apesar da televisão muitas vezes tentar passar essa imagem positiva do agronegócio, é claro, não dá para generalizar, gente. É óbvio que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que realmente têm boas intenções, que trabalham no agronegócio ali, fazendo tudo de forma correta e justa. Isso eu tenho certeza que existe. Mas a gente também não pode generalizar, achando que todo mundo é bonzinho, nem que todo mundo é malvado, óbvio. Mas a gente sabe que tem, sim, muitos problemas de muitos desses grandes latifundiários, desses grileiros, que fazem parte ali
desse meio, do agronegócio, e que realmente realiza práticas ali, como o trabalho escravo, como eu disse para vocês, muitas vezes assassinatos e mortes de muitas pessoas ali, por causa desses conflitos de terras também, né? Então, não é uma situação simples, né? Bem, então, eu apresentei para vocês toda essa problemática, e qual seria, então, uma das principais soluções para esse problema da concentração de terras e, de, consequentemente, melhorar esses problemas também do conflito de terras, nesse conflito fundiário? Uma das principais soluções apresentadas é a realização, como já foi feito em muitos países do mundo, da reforma agrária. O que é essa reforma agrária? É exatamente realizar ali uma redistribuição desses grandes lotes de terra, principalmente distribuindo essas terras para os pequenos agricultores, em especial aqueles que não possuem uma terra. Então, são agricultores ali que trabalham numa terra, mas eles mesmos não possuem uma terra para eles. Então, isso ajudaria, obviamente, a diminuir essa concentração fundiária, que é excessivamente grande e muito prejudicial aqui no Brasil. E a gente sabe que até o momento isso ainda não foi realizado aqui no Brasil, né? Ainda é uma reivindicação muito grande de alguns grupos aí de movimentos sociais, mas até hoje isso ainda não aconteceu, né? Essa charge ilustra bem esse problema que a gente tem, né? Muitas pessoas ali com praticamente nenhuma terra e o latifundiário ali dizendo, né, que não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra, então eu tenho uma terra gigante, eu ganho dinheiro aqui, muito dinheiro com ela, enquanto uma boa parte ali dos agricultores simplesmente não tem terra nenhuma e ficam ali à deriva, né? E é muito interessante notar que uma coisa que, apesar da reforma agrária nunca ter acontecido aqui no Brasil, algo que, de certa forma, deveria ajudar a amenizar um pouco esse problema dessa questão agrária no Brasil, mas que nem sempre é realmente colocado em prática pelos governos, essa parte aqui da Constituição brasileira, então das nossas leis aí, que determina que uma propriedade rural ou urbana também, tá? Isso também vale para o ambiente urbano. Uma propriedade ela deve ter o que a gente chama de valor social. Isso significa o quê? Que uma propriedade ela tem que ser, por lei, produtiva. Então, ela deve produzir alguma coisa, ela deve produzir algum benefício social. Pode ser o quê? Uma produção agrícola, pode ser uma produção pecuária, pode ser simplesmente ocupação, como casas, né? Ela tem que ter alguma utilidade social, independente de qual seja, mas tem que ter alguma utilidade. Então, por lei, eu sou proibido de deixar simplesmente aquele terreno ali abandonado e nunca dar realmente uma solução para aquele local, né? Eu sempre tenho eu tenho que realmente fazer alguma coisa por lei com aquele terreno que estaria eventualmente abandonado ali. E é exatamente isso que muitos movimentos sociais ali, eles acabam exigindo, né? Que... Bem, então, finalizando essa questão da reforma agrária, é também importante saber que apenas distribuir essas terras, assim, chegar, então, beleza, vamos fazer reforma agrária. Eu dou um pedaço de terra para você, um pedaço para você, um pedaço para você, e pronto, se virem agora. Isso a gente sabe também que é muito problemático e não costuma funcionar, tá? Muito importante, se um governo for fazer reforma agrária, ele precisa realmente acompanhar esses agricultores ali, auxiliando-os para poder fazer com que eles alcancem realmente a autonomia e consigam ali produzir naquele local e assim sobreviver mesmo. Então, muitas vezes é importante algum financiamento do governo ali para eles conseguirem montar ali a sua propriedade agrícola para assim eles começarem a produzir. Às vezes uma ajuda mesmo ali de técnicas agrícolas que o governo pode fornecer também. Essa ajuda do governo ali, esse suporte governamental é muito importante para uma reforma agrária ter êxito. Porque senão não vai adiantar nada. Se você não ajudar os pequenos agricultores, provavelmente eles vão ser obrigados a vender aquela terra, porque eles não estão conseguindo ali se sustentar, produzir realmente de forma produtiva, né, satisfatória, vão ter que vender aquela propriedade, e assim a gente não resolve a questão desse problema de concentração fundiária no Brasil. Então é muito importante que a reforma agrária ela tem que ser bem feita. A gente sabe que um dos principais defensores da reforma agrária é esse movimento social, que a gente conhece como MST, ou Movimento do Sem Terra, ou também Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Não confundam, tá, com MTST, que seria o movimento ali dos trabalhadores urbanos, tá, que não possuem teto, os sem teto, que fazem parte do ambiente urbano. Aqui eu estou falando do MST, que é do sem terra, referente ao ambiente rural, tá? Eles, é claro, são os principais defensores aí, então, dessa reforma agrária, buscando aí essa distribuição, principalmente de terras improdutivas,
desses grandes latifundiários. E aí, exatamente por isso, a gente tem muitos conflitos ali entre o pessoal do MST, que fazem parte desse grupo que a gente chama de poceiros, né, já que eles ocupam ali uma terra. Então, um grande conflito entre o pessoal do MST com esses latifundiários, né, levando muitas vezes até a morte, principalmente do pessoal do MST em muitos casos, né. E exatamente eles estão, o pessoal do MST, ao fazer essa ocupação, ele está utilizando essa prerrogativa legal, certo? Constitucional, que garante que todas as propriedades têm que ter uma função social, cumprir uma função. E muitas vezes o fazendeiro, simplesmente porque ele não quer fazer nada com aquela terra, ele quer deixar ali, esperando que um dia aquela terra valorize, ele deixa a terra improdutiva. Então, de certa forma, isso é muito injusto, né? A gente tem muitas pessoas deixando essa terra improdutiva, enquanto outras estão passando necessidade, exatamente porque não tem terra nenhuma. E é exatamente isso que eles estão buscando ali resolver, e eles lutam diariamente ali a partir desse movimento. Inclusive, o pessoal do MST, eles são um dos principais produtores de agricultura orgânica aqui no Brasil, né? E aqui mesmo em Bauru você consegue, inclusive, comprar produtos agrícolas aí do pessoal do MST. Bem, agora eu vou destacar aqui para vocês alguns problemas aí que a gente, além, óbvio, desses conflitos que eu falei até agora para vocês, e alguns outros problemas que a gente tem aqui no campo, né? Então, bem, é claro, como eu já falei, é o trabalho análogo à escravidão, ou o trabalho escravo, né? Que essa imagem aqui, essa tirinha, ela ilustra bem para a gente isso, né? A gente tinha lá no século XVIII, por exemplo, esse trabalho escravo, e que a gente tinha em condições horríveis para essas pessoas, estão trabalhando mais de 12 horas por dia, simplesmente vivendo em condições precárias de moradia, de alimentação. E atualmente, ali, 2010, e isso vale para 2020 também, a gente tem muitos trabalhadores em uma situação muito parecida, que também trabalham muitas vezes mais de 12 horas, em condições precárias, e simplesmente recebem um salário tão baixo que não é muitas vezes nem suficiente para se alimentar direito e nem para ter realmente uma moradia digna. Então, ainda é basicamente uma escravidão moderna, né? E uma das formas principais que a gente tem ali de escravidão é exatamente essa escravidão por dívida, como eu disse para vocês, que também é chamada de peonagem, fazendo referência ao peão, né, que é uma dessas principais trabalhadores rurais ali, braçais, em que muitas vezes são escravizados, né? Com destaque principalmente para essa prática desse trabalho escravo na região norte, nordeste e centro-oeste, tá? Então, principalmente no nordeste ali, a gente vê muitos desses agenciadores, né, desse gato que eu disse para vocês, indo lá tentando convencer essa população mais humilde a se mudar ali para uma fazenda no centro-oeste, por exemplo, buscando ali, né, prometendo melhor qualidade de vida, mas na verdade ele vai na verdade escravizar essas pessoas, né? E o que acontece? Como que funciona então essa escravidão por dívida? É bem simples. Esse trabalhador ele se convence, né, a partir dessa lavagem cerebral ali feita pelo agenciador, pelo gato, e aí, beleza, eles chegam ali naquela propriedade. Aí, chegando lá na propriedade, esse fazendeiro, ele vai, já inicialmente, né, um local muitas vezes um pouco isolado ali, ele já vai limitar as liberdades ali desse trabalhador, então ele não vai poder sair daquela terra, enquanto ele não pagar essa dívida que foi automaticamente criada com esse fazendeiro. E a dívida é exatamente relacionada a essa viagem em que o fazendeiro pagou, teoricamente, né, ele pagou por essa viagem, trazendo lá esse trabalhador lá do Nordeste até essa fazenda dele ali em Goiás, no Centro-Oeste, por exemplo. Então, já começou com uma dívida ali do trabalhador. E, além disso, vai se somando a outras dívidas, eventualmente, porque toda a alimentação, toda a moradia ali desse trabalhador, ela acontece dentro da própria fazenda, e quem vende esses produtos ali, esses alimentos para o trabalhador, é o próprio fazendeiro. Então, muitas vezes praticando preços elevados, para sempre fazer com que esse trabalhador mantenha-se endividado. Então, ele nunca vai conseguir realmente pagar aquela dívida. E assim, muitas vezes ele acaba ficando lá por muito tempo, né? Até eventualmente conseguir fugir ou o fazendeiro resolver realmente libertá-lo, né? Então, é um problema muito grande que a gente tem aí. E acontece, muito frequente nessas áreas que eu disse para vocês, norte, nordeste, centro-oeste, mas até em São Paulo a gente já teve casos, tá, recentes também, de descoberta de trabalho escravo, tá? Não é restrito a regiões remotas, não. Muitas vezes até aqui no estado de São Paulo a gente vê trabalho escravo também. Um outro problema que a gente falou muito já em várias aulas foram problemas socioambientais ali, né? Então, desmatamento, eu já falei muito para vocês, principalmente esse avanço da fronteira agrícola, né? Esses grandes latifundiários estão
invadindo terras nativas, principalmente plantio de soja, ou também para atividade pecuária, com destaque ali na Amazônia e na região de Cerrado. Tá? Bem, outro problema que eu também falei já para vocês em aulas passadas é a questão de contaminação de cursos d'água, então rios, lagos, também de lençol freático, então ali dos aquíferos, principalmente por agrotóxicos, que eventualmente vão acabar chegando nessa água, ou fertilizantes também, que em excesso vão causar eutrofização, então também é um problema muito grave. E é claro, um problema muito social está relacionado a esses trabalhadores aí que eventualmente estão presentes ali nesse ambiente rural. Principalmente questão de saúde, né? Porque, claro, a utilização desses agrotóxicos, né, esses insumos agrícolas, herbicidas, eles podem ser prejudicial ao homem, principalmente se esse trabalhador ele não tiver realmente todo esse aparato como esse trabalhador possui aqui. Então, se realmente for uma fazenda ali com condições precárias, aquele trabalhador ele pode ser contaminado e gerar problemas de saúde grave, até câncer, por exemplo, né? Então, é um problema muito grave que a gente possui. E, por fim, um outro problema ali ambiental também, que merece destaque é a desertificação, né? Ela não é restrita apenas a esse ambiente rural, mas é um dos locais que ela acontece com destaque. E o que seria exatamente essa desertificação? É exatamente essa degradação da terra, então do solo. A gente pode até dizer que a desertificação seria a morte do solo, tá? O solo ele realmente morre. Por quê? Porque um solo muitas vezes que era saudável, então que possuía nutrientes, seres vivos, né? Possuía vida naquele solo, ela deixa de possuir aquela vida e vira algo muito parecido com um deserto, apenas com areia, muitas vezes, e praticamente sem vida, sem nutrientes, sem matéria orgânica. Então vira realmente algo muito parecido com um deserto mesmo. Até por isso que tem esse nome, desertificação. É um processo de virar um deserto praticamente aquele solo. E são vários motivos que podem fazer um local ficar desertificado, inclusive variações climáticas, né? O local ficar muito seco, assim, problemas de seca podem gerar isso. Mas a atividade humana, tal como desmatamento, com queimadas, com a prática agrícola excessiva naquele solo, esgotando seus nutrientes, tudo isso vai acabar contribuindo para a gente ter esse problema de desertificação, né? Que acontece, é claro, principalmente em regiões áridas e regiões semiáridas. Como vocês podem ver aqui nesse mapa, ó, ele mostra aqui regiões que têm um risco de desertificação. Ó. Então, regiões que têm risco muito alto de desertificação, risco alto e risco moderado. Então, repare aqui, ó, que no Brasil, a gente tem destaque para a região Nordeste, que é uma região que tem um risco de desertificação, uma parte já foi desertificada, né, do Nordeste, exatamente porque é uma região que naturalmente já tem menos água. E isso favorece, é claro, esse processo daquele solo virar um deserto. Isso facilita muito. Tanto que vocês podem reparar que, mundialmente aqui, as regiões que mais têm risco de terem seu solo desertificado são regiões que, no geral, têm clima ali árido ou semiárido, né? Vocês podem ver aqui a região do Sahel, ali embaixo do Saara, o próprio grandes regiões aqui da Austrália, que tem o deserto ali de Vitória, região do deserto do Atacama. Então, são muitas regiões desérticas, o deserto de Gobi, na China. Então, são várias regiões ali que a gente sofre com esse problema de riscos elevadíssimos de desertificação. Então, vamos lá agora fazer uma questão de vestibular para fixar esses conhecimentos. Então, eu recomendo agora que vocês deem uma pausa para tentarem resolver essa questão. E aí eu já vou resolver junto com vocês. Então, deem uma pausa aí e tentem resolver. Uma questão de somatória, somem aí os números que vocês consideram corretos. Bem, responderam? Tudo certo? Então, vamos lá. Bem, eu não vou ler aqui tudo com vocês, tá? Esse texto, mas basicamente ele está falando um pouco aí para a gente sobre essa questão fundiária, esse problema dessa questão fundiária aqui no Brasil, né? E aí, então vamos aqui direto para a pergunta. Ó. O texto anterior, associado aos conhecimentos sobre a estrutura fundiária do Brasil, permite concluir. Vamos lá. 1. A proletarização da população rural, mais que uma contingência social, é reflexo da estrutura fundiária do país. Então, essa está correta, porque exatamente esse problema da proletarização, né, tem essa relação exatamente com esse termo proletário, que seria esse trabalhador, muito associado não antes às indústrias, né, mas que a gente poderia também fazer essa relação com o trabalhador rural, muitas vezes tem uma carga horária de trabalho muito elevada, muitas vezes com péssimas condições de trabalho. Isso também está acontecendo e acontece no ambiente rural também. E é reflexo exatamente dessa estrutura fundiária, exatamente por quê? Porque muitas vezes a gente tem aquele problema de o pequeno agricultor, ele não consegue competir
com o grande agricultor, que tem uma agricultura modernizada e assim consegue preços muito mais baixos, né? Enquanto isso, esse pequeno agricultor, mesmo que ele possua eventualmente uma terra, ele não vai conseguir ter aqueles preços tão competitivos daquele latifundiário. Então, muitas vezes, esse trabalhador acaba tendo que vender realmente a sua terra, e muitas vezes é o próprio latifundiário que vai comprar essa terra, tá aumentando ainda mais o seu tamanho. E esse trabalhador, às vezes, vai acabar realmente parando, inclusive, no ambiente urbano, acaba se mudando para o ambiente urbano, né? Se transformando ali no proletário, por exemplo. Então, a gente vê realmente essa proletarização também nesse sentido. Então, está com certeza correto. 2. A expansão das fronteiras agrícolas tem possibilitado ao agricultor efetivas conquistas na luta pela posse da terra. Falso. O maior beneficiário dessa expansão das fronteiras agrícolas são os grandes fazendeiros, né? São eles que são os principais desmatadores ali para aumentar suas terras e assim continuar ganhando e ganhando cada vez mais dinheiro, né? Então, você está incorreto. 4. A política fundiária brasileira tem origens históricas, especialmente no regime de Seis Marias. Sim, esse regime de Seis Marias aqui, ele aconteceu principalmente, né, lá um pouco depois de 1500, né, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, em que a coroa portuguesa, ela doava terras, naquele período lá das capitanias hereditárias, ela doava terras para quem estivesse ali disposto a fazer produção agrícola aqui no Brasil, para povoar o território, né? E, assim, a maioria dessas terras eram terras muito grandes, e assim ali você já começou esses grandes latifúndios, né? Desde lá do século XVI. E isso acabou se perpetuando, né? Porque, claro, essas terras muitas vezes foram passadas de gerações em gerações, e hoje a gente continua tendo esses grandes latifundiários. Então está correto. 8. A partir da década de 70 deste século, com a ocupação das terras devolutas, que são essas terras ali improdutivas, vazias, os conflitos entre os poceiros e grileiros diminuíram significativamente. Então, apenas essa ocupação dessas terras improdutivas não diminui os conflitos, né? Pelo contrário, a gente ainda tem essa manutenção desses conflitos, exatamente porque, muitas vezes, esse latifundiário não vai aceitar passivamente que o poceiro ali, o pessoal da MST, por exemplo, ocupe aquela terra. Ele vai lá, muitas vezes, chegando até a matar algumas dessas pessoas, né? Então, a gente ainda tem esse problema muito grande, né? Não foi resolvido. Então, está errado. E 16, a reforma agrária, iniciada na década de 60 deste século e concretizada com base na Constituição de 1988, teve como objetivo deter o êxodo rural. Bem, essa aqui ela está errada porque a reforma agrária ela não foi concretizada no Brasil, tá? Então esse é o principal erro. De certa forma, eu disse para vocês que a Constituição ela trouxe uma conquista ali de dizer que todas as terras elas têm que ter uma função social, mas na prática isso nem sempre é concretizado e essa lei ela não foi acompanhada também de uma reforma agrária efetiva, né? Então, na prática, a gente ainda vê esses grandes problemas fundiários no Brasil. Bem, então aqui tem uma outra questão para vocês resolverem, passar para a próxima. E por fim, mais essa questão aí sobre os boia-frias aí. Beleza? Então a aula de hoje é isso. Encerro por aqui. Qualquer dúvida, falem comigo lá no WhatsApp. E por hoje é só. Boa semana e bons estudos. Até mais.